Então, bom dia a todos. Começando a nossa última aula, né, sobre a bovinocultura, cadeira de bovinocultura de corte. Eu espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o final, mas também é o início, tá? Que a gente começa, quando fala de qualidade de carne, a gente tem que pensar lá dentro do feto, né, na mãe, um bom desenvolvimento desse feto, para que se tenha características futuras desejáveis na carne. Porque quando o feto é mal gerado, mal desenvolvido, mal nutrido, isso interfere em aspectos da qualidade da carne, na formação das fibras musculares e até mesmo na formação da gordura, principalmente da gordura de marmoreio. A gente pode pegar uma raça precoce, com boa deposição de marmorização de carne, mas se o feto foi mal gerado, a mãe foi mal nutrida, este feto, quando nascer, esse bezerro, quando nascer, essa bezerra, quando nascer, a carne dela não vai ser igual a um bezerro que foi bem nutrido na fase fetal. Filhos do mesmo touro, tá? Então já se tem trabalhos mostrando que a gente começa a produzir a carne dentro do útero da mãe, tá? Através da boa nutrição, para o bom desenvolvimento das fibras musculares, fazer então aquela divisão de células musculares, tá? Que a gente chama de hiperplasia. A hiperplasia desenvolve então na fase fetal, e a hipertrofia depois que o animal nasce. Então, o animal praticamente já nasce com todas as células musculares prontas, e o que só vai ocorrer é o desenvolvimento, o aumento dessas células. Tá? Então, a gente tem que preparar já no útero. Um dado interessante, que em 2050, né, segundo a FAO, seremos em torno de 9 bilhões de pessoas. Então, 9 bilhões de pessoas para alimentar. E esses 9 bilhões, pessoal, precisam de proteína. Quando se fala em proteína, é tanto proteína vegetal como proteína animal. Tá? A proteína animal, ela é melhor assimilada pelo organismo. Ela tem um valor biológico maior do que a proteína vegetal. A proteína animal tem todos os aminoácidos que qualquer onívoro ou carnívoro necessita. Já a proteína vegetal também tem os aminoácidos, só que o valor biológico desses aminoácidos é menor. O que é esse valor biológico? É a capacidade do organismo assimilar esses aminoácidos, tá? Então, para atender a demanda desse contingente de 9 bilhões de pessoas, será necessário produzir 40% mais de alimento, seja vegetal, animal. E cada vez... Eu só me respondo, tá picando para vocês aí a minha voz? Que eu não estou escutando. Tá tranquilo? Tá, para mim tá aparecendo picado. Então, vou seguindo aqui o baile. Pessoal, esses alimentos nós temos que produzir esse a mais também em áreas menores, tá? Que cada vez mais nós temos a pressão social, né, quanto à parte econômica e ambiental. Então, nós temos que reduzir áreas e aumentar a produção sobre as áreas. E isso o Brasil sabe fazer. Tá? Nós não temos mais necessidade de desmatar áreas para produzir alimento. É só aplicar as técnicas. Vou dar um exemplo na parte animal. Hoje,
é calculado que 60% das áreas de pastagens estão degradadas. Se nós pegarmos esse 60%, a metade desse 60%, e melhorarmos a qualidade de solo, a fertilidade de solo, o manejo nas pastagens, nós conseguimos produzir mais carne na mesma área, tá? Então, nós não temos necessidade de abrir novas áreas para produção de carne. É simplesmente melhorar a fertilidade de solo, melhorar a qualidade da pastagem e melhorar o manejo. Nós conseguimos, então, produzir esses 40% a mais de carne sem pressionar uma área ambiental qualquer que seja, tá? Qualquer que seja o bioma. Você fala muito no bioma Cerrado, hoje está pegando fogo, né, ali a Amazônia, só que a gente tem uma grande destruição de outros biomas, tá? Principalmente aqui o bioma Pampa, e o bioma Pampa ninguém fala nada. E o bioma Pampa está sendo destruído para produção de vegetais, porque ele é um bioma característico para produção animal. Tá? Então, nós não temos necessidade hoje de desmatar, de destruir biomas, e sim melhorar a produtividade das áreas. E técnicas, vocês sabem que tem aí inúmeras para melhorar essa produtividade. Então, essa fonte aí é da revista ABCZ, tá? De julho de 2016. Então, aí já se vão 5 anos, né? E a gente sabe que tem uma pequena redução nesses 9 bilhões de pessoas aí. Hoje a gente sabe que tem uma expectativa um pouco menor, mas a produção de alimento ainda é um desafio, e não só a produção de alimento, também a diminuição no desperdício de alimento. Já diminuiu muito, tá? Já diminuiu muito esse desperdício de alimento. Se nós pegarmos aí uns 10, 15 anos atrás, se calculava que entre a lavoura e o prato se perdia 20% de tudo que era produzido. Então, hoje já com técnicas, com formas de transporte melhor, já se diminuiu bastante isso aí. Desde a questão vegetal e até na animal. Esse alemão aqui, tá? Ele fala, num artigo dele, que comprar em açougues é coisa do passado. Hoje, a carne é comprada em supermercados, uma tendência que também chegou aos países de economia emergente. E as demandas da classe média dão o tom. Na verdade, pessoal, esse cara está bem desinformado, tá? Hoje, as boutiques de carne, que não são mais açougues, estão presentes nas grandes cidades, com cortes especiais, com cortes mais elaborados, e isso vem atraindo novos consumidores, tá? Aquela carne de mercado embalada lá, ela tem uma grande demanda, por ela ser mais barata, mas as boutiques de carne estão hoje surgindo em alguns locais, em algumas cidades, e tem uma demanda considerável em cortes especiais. Esses cortes especiais vão desde o corte até a qualidade da carne destes animais que são abatidos, né? Onde é que vai essa qualidade? É na idade, na raça do animal, os selos, né? Os selos de biomas onde são produzidos. Hoje a Embrapa, por exemplo, tem já um programa de certificação carbono zero para carne. Isso é importante. Isso é uma economia para o Brasil, porque é uma carne totalmente exportável para nichos de mercados exigentes. Tá? Então, essa carne produzida em carbono zero. O que é essa carne produzida em carbono zero? É a carne onde nós temos o bem-estar do animal, temos a pastagem bem conduzida, uma boa produção de massa, um animal com bom desempenho e com reflorestamentos junto. Então, nós temos que a Embrapa chama o selo carbono zero, carne carbono zero. Tá? É um nicho de mercado aí bem,
interessante para o Brasil. Claro que tem toda a questão de certificação que é dada por a Embrapa. Então, os fatores que determinam a qualidade da carne, pessoal, tá? Nós temos que nós podemos alterar através da maturação da carne, que é a maciez, o sabor e a coloração. Então, eu pego uma carne de uma raça qualquer, da idade animal, do animal qualquer, com alimentação qualquer, e através do processo de maturação, tá? A gente pode fazer maciez, melhorar a maciez dessa carne, alterar o sabor da carne e alterar a coloração dessa carne. Então, através de um processo que a gente chama de maturação. Já nós temos outros fatores, que é a raça do animal, a idade do animal e o tipo de alimentação, que eu também posso alterar a maciez, o sabor e a coloração. E aqui faltou um outro aspecto, que é o bem-estar do animal. Dentro da raça, da idade, da alimentação, nós podemos alterar o marmoreio do animal. Nós temos raças que têm uma maior marmorização da carne, só que lembra, a marmorização começa lá na fase fetal. A idade do animal é um outro aspecto que pode afetar na marmorização. Animais mais jovens podem ter uma marmorização pouco menor que animais mais velhos, tá? Porque a marmorização é a última gordura que se deposita no corpo, mas eu consigo alterar isso através da alimentação desses animais mais jovens. E a alimentação vai alterar os ácidos graxos da carne. Tem trabalhos mostrando que a composição de ácidos graxos é alterada em função da alimentação. Quando eu tenho animais a pasto, comendo apenas gramas, uma pequena suplementação a pasto, o conteúdo ou o perfil de ácidos graxos é muito melhor nutricionalmente que animais confinados. Então, eu consigo alterar essa composição dos ácidos graxos de uma certa forma através da alimentação. A idade não vai alterar e a raça não vai alterar. E o acabamento da carcaça, ela é influenciada pela raça do animal. Se eu pegar raças de grande porte, elas vão ter um acabamento mais tardio, então isso tem a ver com a idade. Se eu pegar animais de um porte menor, ou raças mais precoces, o acabamento da carcaça será mais cedo, com uma idade mais baixa. Então, esses fatores, raça, eu posso escolher, no momento de eu começar a criar o animal, fazer os cruzamentos dentro da propriedade. A raça eu escolho pelo touro, não é? O touro que vai imprimir essas características da raça. A idade é em função do manejo que eu trabalho na propriedade e a alimentação em função do manejo que eu trabalho na propriedade. Já a maturação, pessoal, a maciez, sabor e coloração é questão da indústria. Então, tem a parte da indústria e tem a parte do produtor. Tem raças de carne mais macia? Tem. Nós vamos ver ali que é uma questão bioquímica da carne, tá? O sabor e a coloração não vão ser influenciados pela raça. A idade pode influenciar a coloração e a maciez. E a alimentação pode influenciar a maciez, o sabor e a coloração. Mas os três aspectos juntos, maciez, sabor e coloração, é uma questão mais da indústria, de fazer o processo de maturação. Então, o que é essa maturação? É uma ferramenta que melhora a maciez da carne, apresentando um produto de melhor qualidade para o consumidor. Nós, quando consumimos carne, nós consumimos primeiro pelos olhos, depois pelo sabor. Tá? Primeira coisa que a gente observa quando a gente vai consumir a carne, comprar, adquirir a carne na gôndola, é a cor,
se tem presença de gordura, se o osso não é muito velho, se tem presença de cartilagens, que significa um animal mais novo. Então, isso é o que o consumidor consegue enxergar. A maturação vai melhorar o aspecto no momento do consumo do produto. No momento que eu preparei o produto e consumi o produto. Tá? Então, é uma ferramenta, pessoal. É uma ferramenta da indústria que tem pessoas que gostam de uma carne mais maturada e outras pessoas que gostam da carne mais in natura. Tá? Agora, a carne in natura, eu posso encontrar carnes duras. Já nas carnes maturadas, quase que impossível encontrar a carne dura, porque passa por um processo proteolítico, que é destruição, né, das fibras musculares, tá? Natural da carne, quando essa não tem a presença de oxigênio. Por isso que a carne vem embalada a vácuo. É retirado o oxigênio e essa retirada do oxigênio ajuda na conservação da carne, tá? Vai mudar um pouco o sabor da carne. Por isso, quando a gente tira a carne daquela embalagem, tem que deixar ela respirar, tem que deixar ela pegar oxigênio. Se vocês observarem, ela muda de coloração. Ela era uma carne mais escura e vem para um vermelho um pouco mais vivo depois que pega o oxigênio. Tá? É o processo, então, natural da carne. Agora, se vocês pegarem essa carne maturada e logo colocar ela num forno, ou numa assadeira, ou numa churrasqueira, ela vai ficar com gosto ruim. Então, o segredo da carne maturada é abrir. Alguns falam em lavar, outros falam em não lavar. Daí vai dar preferência de cada um, tá? E deixar essa carne respirar por no mínimo aí 1 hora, tá? Deixando ela pegar oxigênio, porque daí ela vai passar de uma carne de um vermelho escuro para um vermelho mais cereja, que é o desejável. E o sabor, aquele sabor forte das enzimas que estavam ali fazendo a proteólise da carne, vão sumir. Então ela muda um pouco o sabor e fica um sabor mais agradável. O problema é que as pessoas desembalam e já vão preparar a carne, tá? Então são questões de preparo. O que é a maturação? Então, a maturação é manter a carne após o processo de rigor mortis. O processo de rigor mortis leva 24 horas, abate a carcaça, o animal, pendura a carcaça, não é? E esta carcaça, após 24 horas, ela se transformou o músculo, ela transforma o músculo em carne. Então, passa por todos os processos bioquímicos de queda de pH, perda de água e resfriamento para tornar o músculo em carne. Nós só temos carne após 24 horas que o animal é abatido. Antes a gente tem músculo. E isso altera o sabor da carne, no momento do preparo também. Então, processo rigor mortis, após o processo rigor mortis, sob refrigeração de 0 grau centígrado, por período de tempo após abate, que pode variar de 7 a 28 dias. Isso é maturação. Tá? Então, passou 24 horas da carcaça, o músculo se transformou em carne, esses músculos são retirados da carcaça, transformados nos cortes, esses cortes são embalados a vácuo, tá? Tem hoje outras tecnologias que introduzem gases também, que auxiliam nesse processo de maturação, mas a maioria dos processos são através da retirada do oxigênio e embalado a vácuo. E essa carne fica por 7 dias maturando antes de ir para o mercado, para ser comercializado. Tá? Então é um processo que dura de 7 a 28 dias. Bom, há necessidade de embalar a carne a vácuo,
que se chama atmosfera, esse processo de atmosfera modificada. E que retarda, pessoal, tirando o oxigênio, retarda o crescimento de bactérias aeróbicas, que são as que causam a putrefação da carne. Então, sem oxigênio, essas bactérias vão morrer, não vai ocorrer a proliferação delas, e as bactérias láticas, produtoras de ácido lático, vão começar a se desenvolver e produzem substâncias antimicrobianas. Por quê? Porque elas vão acidificar essa carne, vão baixar o pH, vão deixar uma carne um pouco com pH mais ácido, o que vai dificultar ainda mais o processo de putrefação. Então, essas bactérias lácticas é o segredo. E elas só se proliferam em meio anaeróbico. Tá bom? Meio anaeróbico. E nessa queda de pH com essas bactérias lácticas vai proporcionar, tá, a ação das proteoses endógenas, que são enzimas proteolíticas que auxiliam na maciez da carne. Elas quebram a miofibrila, elas arrebentam a miofibrila, arrebentam a actina, quebra a miosina, desligam a actina-miosina, aquele processo actina-miosina, tá? Relaxam a musculatura e faz com que a carne fique mais macia. Por isso que a maturação, carne maturada, é mais macia que a carne in natura. Nesse processo, então, pessoal, nós temos as embalagens, tá? Então, aqui nós temos uma carcaça muito bem acabada, tá? Isso aqui é uma carcaça gordura 5. Se vocês verem, o animal todo está com gordura na carcaça, tá bom? Isso aqui, hoje, para exportação, alguns países querem essa gordura, mas a maioria quer uma gordura mais baixa que isso, que é o que estão chamando de boi China, um boi com 3 milímetros apenas de gordura. Se nós fosse ver essa gordura aqui, tranquilamente estaria entre 10 a 12 milímetros. Tá? O boi China é 3 milímetros. E para colocar essa gordura, isso custa dinheiro. Custa 2,5 vezes mais do que colocar proteína. Então, gordura é uma coisa cara para o produtor. E o frigorífico muitas vezes quer esse tipo de animal. É mercado. Então, ele tem que pagar a mais. Um animal desses aqui, pessoal, recebe bonificações. Tá? Se o frigorífico quer esse tipo de animal, ele bonifica, que tem a ver com a idade, animais mais jovens, com o peso da carcaça. A carcaça tem que ter no mínimo 220 quilos. E também o acabamento de gordura, que é essa aqui, no caso, uma gordura 5. Se esse animal tiver dente de leite, se tiver 220 quilos de carcaça e uma gordura 5, ele vai receber, no caso desse selo aqui, né, vai receber uma bonificação máxima, que pode chegar até 20% da carcaça em alguns frigoríficos. Normalmente, eles pagam 10%. Tá? Então, aqui eu botei 3 tipos de embalagem. Tá? Aqui uma embalagem simples, a vácuo. Uma embalagem bem simplesinha, a vácuo. Tá? Isso aqui se chama esse corte bananinha, que nada mais é que a carne entre as costelas. Então, eles retiram o osso e fazem esse corte extremamente com marmorização, tem muita marmorização, tá? Então, é um corte para aperitivo. Embaixo aqui nós temos uma carne embalada a vácuo de um frigorífico, tá? Com o selo de uma raça, Hereford, então tem um valor agregado. E aqui nós temos um outro selo, pessoal. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Que, se eu não me engane, estão com problema, tá? Dessa carne aqui, estão com problema de logística, porque não tem quase animais para atender esse selo, tá? Que é a carne, que é um animal criado a pasto. Só pode ser criado a pasto ou uma pampa.
Tá? Então, eles têm esse selo aqui. Esse selo, eu sei que o Uruguai, com esse selo aqui, exporta quase toda essa carne, porque é uma carne a pasto. A Argentina também produz e o Brasil também produz. Tá? É um selo do bioma Pampa. Então, a carne com valor agregado pelo animal ser criado no bioma Pampa, dentro de certas características. O animal pode ser abatido até 4 dentes, com peso específico de carcaça, e só pode ter consumido pastagem durante toda a vida dele. Então, existe uma certificação. Já esse outro selo aqui são animais da raça Hereford. Então, pega animais da raça ou características da raça, existe um certificador, uma pessoa que certifica esse animal quando entra no frigorífico. Por ele ser da raça, ele já recebe uma pequena bonificação. E após o abate, né, é analisada a carcaça, a dentição, para ver as outras bonificações desse animal, podendo chegar em torno aí de 10% a mais sobre o preço do animal, tá? Também estão com dificuldade de achar animais dessa raça para colocar no programa Hereford, porque hoje a maioria dos animais estão sendo criados da raça Angus. Então tem programa da raça Hereford, programa da raça Angus, tem aqui em Santa Catarina do Charolês, tá? Programa da raça Charolês, tem da raça Devon. Então tem cada raça tem o seu programa específico que agrega valor um pouco sobre essa carne. As características dessa carne não altera quase nada. É mais em função da raça, que a raça vai ter a sua propaganda, que a carne tem mais marmoreio, ou no caso da carne charolês, uma carne mais magra. Daí eles falam que é uma carne mais saudável por ter menos gordura de marmoreio, que é a gordura que faz grande parte da gordura que faz mal está na gordura de marmoreio. Então, as principais enzimas presentes, pessoal, nesse processo de maturação, tá, são a calpaína, várias enzimas, e a calpastatinas. E aqui eu escrevi botar as calpastatinas, tá? É a catepsinas e as calpaínas fazem a desfibrilação, ou seja, elas quebram as moléculas. E a calpastatina endurece a carne. Então, calpaínas e catepsinas hidrolisam as proteínas miofibrilares. O que é hidrolisar? Colocam hidrogênio e esse hidrogênio vai fazer então que as ligações sejam desligadas entre actina e miosina. Eu tenho aqui uma actina e aqui eu tenho a cabeça da miosina. Elas estão grudadas. No rigor mortis, elas se prendem. E o que faz elas prender são as calpastatinas. Com o passar do tempo, essas calpaínas e catepsinas começam a agir nessa ligação e vão, então, flochar essa ligação, fazendo com que a fibra muscular relaxe e fique mais macia. Então, as calpaínas, pessoal. Tá? As duas principais calpaínas é a hemicalpaína e a mucalpaína. Então, a calpaína tipo 1, que é a mucalpaína, ela é ativada quando o pH cai para 6,8, tá? Até 5,7. Então, essa enzima vai quebrar a molécula. Já a calpaína tipo 2 ou hemicalpaína é ativada quando o pH está em torno de 5,7. Por isso precisa acidificar o meio. Por isso que é importante a presença do ácido lático. Por isso que é importante tirar o oxigênio. Porque essas enzimas só vão ser ativas no meio mais ácido. E ela é responsável, a hemicalpaína, pela continuidade do processo de saciamento. Tá? Então, ela vai começar a ser ativada após 16 horas pós-mortem.
16 horas, que ela começa a agir na carcaça. Então, calpaínas ajudam a deixar a carne mais macia. Tá? O complexo sistema calpaínas é constituído também pela presença da calpastatina, e esse é o grande problema em algumas raças de animais, apesar que o melhoramento genético já tem trabalhado com isso. Tá? Então, a calpastatina é que faz com que a actina e miosina não se desgrudem, não abram. Então, a fibra muscular ela fica presa, fica tensa. Já a calpastatina vai fazer com que a fibra muscular relaxe, deixando aquelas bandas M, banda Z, mais fácil para serem cortadas no momento que é mastigada a carne, tá? Que a gente chama de força de cisalhamento do dente. Então, carnes com alta atividade de calpastatina, no primeiro dia pós-morte, necessitam maior força para serem cortadas e são menos macias. Por quê? Porque primeiro tem a ação das calpastatina, para depois de 16 horas começarem as calpaínas a agirem na carne, e esse processo leva em torno de 7 dias para sumir as calpastatinas e só as calpaínas estarem atuantes. Tá? Então, trabalhos têm associado melhor maciez da carne em bovinos Bos taurus índicos, a maior concentração de calpastatina, que inibe a ação das calpaínas. Então, pessoal, os trabalhos, tá? Peguei aqui trabalhos da década de 90 e do ano 2000, tá? Aonde se estudava muito esses complexos calpastatina-calpaínas. O que tinha nesses processos? Dizia-se que a carne dos animais Bos taurus índicos eram mais duras que a carne dos animais Bos taurus taurus. É uma verdade. Tá? Animais na mesma dieta, da mesma idade, abatidos sobre a mesma condição de peso, os animais Bos taurus índicos, a carne in natura é mais dura do que a carne de um animal Bos taurus taurus. Isso é uma verdade. Então, teve muitos trabalhos envolvidos na década de 90 por Weller, Shackelford e principalmente por Komarain, tá? Que tentaram desvendar esse processo. Então, esses trabalhos falam da calpastatina e das calpaínas. Tá? É a base sobre esse assunto, são esses trabalhos aí. O que se descobriu? Que os animais Bos taurus índicos tinham uma maior quantidade de calpastatina presente, o que dificultava a maciez da carne em carnes in natura e em carnes até 7 dias de maturação. Após 7 dias de maturação, essas carnes, tanto fosse de um Bos taurus índicos como um Bos taurus taurus, a maciez se assemelhava. Então, com esses trabalhos, o Brasil começou a exportar carne embalada, tá? Maturada para os outros países com a mesma qualidade ou com uma qualidade muito semelhante das carnes de Bos taurus taurus. Porque você sabe que a maior parte do rebanho brasileiro é formado por Bos taurus índicos e principalmente a raça Nelore. Hoje, se trabalhou, né? Se trabalhou, depois descobriu esses complexos calpastina e calpaínas, se trabalhou muito no melhoramento genético dos Nelores, diminuindo a concentração de calpastatina na carne, o que melhorou a qualidade da carne desses animais ainda mais. Claro que também com a redução da idade de abate, melhorou a qualidade quanto à maciez. Então, esse trabalho aqui da Robson, tá nessa revista aqui, pessoal, um trabalho bem antigo, de 98, certo?
ela pegou animais Hereford, animais 3/4 Hereford, 1/4 Nelore, ou seja, com 25% de sangue Nelore, animais 5/8 Hereford e 3/8 Nelore, ou seja, 37,5% de sangue Nelore, e comparou a quantidade de calpastatina na carne. Então, olha aqui, no primeiro dia, os Hereford tiveram menor quantidade de calpastatina, que é o que endurece a carne, em relação à medida que ia aumentando o nível de sangue Nelore. Então, se eu pegar um animal puro Hereford, teve 1,67 unidades por grama de carne de calpastatina, e um animal com 37% de sangue Nelore apresentou 2,65%, unidades de calpastatina por grama de carne. Então, aumentou a quantidade de calpastatina. E isso, nessa parte de baixo aqui, a gente pode ver na força ao cisalhamento, que é a força para cortar a carne. Do animal puro Hereford, precisou de 6 quilogramas, 10 por centímetro quadrado, que é considerado uma carne média, tá? Já o animal com 37,5% de sangue Nelore precisou em torno de 2 quilos a mais para cortar a fibra muscular. Quando nós olhamos a maturação por 10 dias, que está em vermelho, a concentração de calpastatina no animal puro, Hereford, era de 1,23. Já no animal 5/8 era de 1,57. Estatisticamente, sem diferença e muito próximos valores. Já o valor da força ao cisalhamento, o animal Hereford precisou apenas de 3 quilos. Isso aqui é uma carne extremamente macia. Então, mesmo animal sendo de uma raça Bos taurus, quando passa pelo processo de maturação, cai pela metade o valor da força ao cisalhamento. Então, a carne vai ser mais macia ainda. Valores de 5 para baixo são carnes macias. Entre 5 e 10 são carnes médias. Acima de 10 são carnes duras, tá? Na força ao cisalhamento. Então, olha aqui. Passou de uma carne média para uma carne extremamente macia. Esse outro aqui passou de uma carne média para uma carne extremamente macia. E esse aqui que tinha uma carne perto de uma carne dura, não é 8 quilos, passou para 5, que é considerado uma carne extremamente macia. Isso mostra que a maturação auxilia nesse complexo calpaína-calpastatina, diminuindo a concentração da calpastatina, que está nesse gráfico em cima aqui, que vai influenciar na maciez da carne. Por isso que carnes maturadas são macias. Eu poderia pegar aqui um animal puro Nelore, fazer esse mesmo valor, teria um valor mais alto de calpastatina. Aqui no 10º dia esse valor seria semelhante entre esses aqui, e a carne no 10º dia ela estaria próximo desses 5. Então, esse rigor pós-morte, esse complexo calpastatina-calpaína é que amacia a carne. Por isso que a carne maturada é mais macia que a carne in natura. Querem comprar carne macia? A carne é maturada, embalada a vácuo. A embalagem interessa, pessoal. Tem qualidade de embalagem. É só vocês irem no mercado. Vou dar um exemplo aqui de Torres, tá? O exemplo aqui de Torres tem 3 marcas do mesmo frigorífico no mesmo mercado. Tem uma marca que a embalagem é inferior, tem uma marca que a embalagem é intermediária e tem a embalagem de ponta. E tem diferença no preço das carnes, porque tem diferença nos animais abatidos, na qualidade dos animais abatidos. Então, a carne mais cara
é um animal que provavelmente foi pago uma bonificação, um animal de qualidade, com acabamento, com dentição mais nova, né? A dentição mais nova, um animal mais novo, com acabamento melhor, tá? E colocado numa embalagem melhor. Aquele animal aonde a qualidade da carne, ou seja, a qualidade do animal acima de 4 dentes, com excesso, às vezes, até de peso na carcaça, ou falta de peso na carcaça, é colocado numa embalagem de menor qualidade, aonde o preço é menor. Agora, se ela tiver embalada a vácuo, ela vai ser macia, tá? Ela vai ter a maciez. Por quê? Porque foi embalada. Agora, a qualidade da embalagem do plástico interfere, porque se o plástico for muito fino, pode entrar oxigênio. Se entrar oxigênio, a maturação não ocorre adequadamente e as bactérias proteolíticas se desenvolvem, em detrimento das bactérias produtoras de ácido lático, que é as desejáveis, tá? Professor, o ideal é deixar a carne ali para ela entrar em contato assim, em temperatura ambiente ou resfriada? O certo é a carne após o animal ser abatido, a carcaça tem que ser lavada e ela é colocada dentro da câmara fria, tá? O que vai acontecer nessa câmara fria? Vai ocorrer um enxugamento um pouco da carcaça. Você perde em torno de 2% do peso desse enxugamento. O que ocorre nisso aí? É para ocorrer o rigor mortis, tá? A temperatura ali, pessoal, é em torno de 0 graus dentro da câmara fria, entre 2 e 0 graus, tá? O que o pessoal antigo fazia? E estava extremamente certo. Eles olhavam a carne, não é? Abatiam o animal, penduravam o animal, e depois, no outro dia, eles iam fazer os cortes. Por quê? Porque daí já tinha transformado o músculo em carne. Quando apareceu o tal dos freezer, o que a gente faz hoje? Abate o animal, já retira os cortes e já larga para dentro de uma embalagem e coloca dentro do freezer. O que acontece com a fibra muscular? A fibra muscular ela vai encurtar, vai ficar curta, e isso endurece a carne. Se deixasse a carne até no ambiente, claro que protegidos, né, sem o contato de moscas e outros insetos que podem prejudicar, de um dia para o outro, faz todo o processo bioquímico e transforma o músculo em carne, e essa carne fica mais macia, para depois colocar no freezer. Tá? Então, o ideal é deixar pendurada de um dia para o outro para transformar músculo em carne. Tem todos os processos bioquímicos nisso aí, para transformar uma coisa em outra. Te respondi? Respondeu, então, que nem um dia que nem hoje, se deixasse ela pendurada em algum lugar, seria o ideal. Seria, então, tá seria o bom, ideal. Claro que sem pegar água, né? Sem pegar chuva. Sim. Né? Tá? Isso facilita, isso aí melhora a qualidade da carne, vai transformar o músculo em carne, vai amaciar um pouquinho. Agora, se você conseguisse embalar essa carne, colocar na embalagem, retirar todo o oxigênio de dentro, tá? E deixar ela maturando na temperatura entre 2 e 0 graus centígrados por 7 dias, ela ia amaciar mais ainda, ficar mais macia. Claro que a gente não tem essa tecnologia em casa. O que a gente faz? Congela. No momento que eu congelo, as fibras musculares, elas travam mais ainda, tá? E quando eu descongelo a carne, ocorre, pessoal, no congelamento, ocorre a ruptura das fibras, tá? E isso extravasa a água. Então, a carne congelada de uma carne in natura, a perda de água é maior. É a mesma coisa que botar uma garrafa no freezer, né? Uma hora vai estourar. Por quê? Porque tem o líquido e o líquido quer extravasar. Ele vai estourar. A carne ocorre a mesma coisa. Então você perde muita água na carne quando a gente congela, tá? Mas a gente tem que congelar para aumentar o tempo de vida dela, né? Esses dois relógios aí, pessoal, é o que a gente realiza a força ao cisalhamento, tá?
Então, é um relógio com números, tem esse ponteiro vermelho, tem um outro ponteiro, esse aqui dá bem para ver, tá? E aqui a gente coloca um pedaço da carne, em torno de 2 centímetros cúbicos de carne aqui, e desce uma lâmina sobre esse pedaço de carne. À medida que vai forçando essa lâmina, esse vermelho aqui vai empurrando o ponteiro preto fininho ali para esse lado aqui. Quando rompe, o ponteiro vermelho volta para o zero e esse outro ponteiro aqui fica marcando o valor da força. Então, se teve 9 quilos, vai ficar o ponteiro preto aqui no 9, tá? Eu já peguei carne com esse aparelho aqui fazendo uma vez, que era carnes de vacas que a gente abateu lá na universidade, e o ponteiro fez a volta. E aqui no 24, que valor passando para o zero, que é 25, tá? 25 quilos para romper uma fibra muscular. 25 quilos. É igual vocês comer a havaiana de vocês, tá? Então, pessoal, carnes abaixo de 5 para cá, são extremamente macias, tá? Carne entre 5 e 10 a gente considera carnes médias, acima de 10 carnes duras e acima de 15 extremamente duras. Então, esse aqui é o aparelho para fazer a força ao cisalhamento, tá? Esse aqui é mais novo, essa foto aqui é de 2008, recente tinha chegado esse aparelho. Foi pago em torno, na época, de $10 mil. É muito caro esses aparelhos, eles são importados, tá? Hoje você tem aparelhos mais eficientes. Ali no laboratório do Eduardo tem um outro aparelho, só tem que comprar as lâminas, tá? Que também mede essa força ao cisalhamento. Tem que só trocar a lâmina que ele tem para frutas e colocar para carne. A lâmina é em R$4 mil a lâmina para aquele aparelho ali, tá? Que é o texturômetro. É o mesmo princípio. É força ao cisalhamento. Watzler, Blatzer, Shear. E o nome da lâmina é Shear. Tá? O nome do aparelho é Watzler, Blatzer, Shear. Nome bem complicadinho. Outro processo é a coloração. Tem 2 formas de ver a coloração. Através do aparelho Minolta, que é a coloração que a gente chama de sistema CIELAB. Tá? Vai me dar a luminosidade e as colorações para o vermelho e para o amarelo. Ou a coloração através dos olhos, que é que esse pessoal está fazendo aqui, ó. Tá? Aqui o que eles estão fazendo? É retirar dessa parte do animal, que essa parte representa, através de uma equação de regressão, a quantidade de músculo, osso e gordura depois de separado. Nessa mesma peça aqui, a gente faz a cor da peça pelos olhos, faz a marmorização, que é isso aqui, tá? Os marmoreios ali, os veios de marmorização, tá? E faz a textura dessa carne. Então, é uma forma subjetiva de avaliar, tá? O shear, pessoal, o shear, não, o colorímetro, tá? A determinação, então, da luminosidade, que é o L, teor de vermelho, que é o A, e o de amarelo, que é o B. E ainda a gente consegue, através de cálculos, fazer o croma, o ângulo de tonalidade e a percepção subjetiva através desse aparelhinho aqui. Esse aparelho nós também temos ali no Instituto, tá? Tem no Instituto, a gente consegue fazer essa parte aqui da carne. Então, o que a coloração representa? Tá? Aqui tem 2 animais inteiros, confinados, que foram abatidos com 15 meses de idade. Raças, cruzamento Charolês-Nelore. Esse aqui com cruzamento mais Charolês, e esse aqui com maior sangue Nelore. Então, o que é a classificação da carne, pessoal? O L vai da cor mais escura para a carne mais clara. Então, quando o L for menor que 29,68, em carne de bovinos, que daí em ovinos é outra graduação, em aves é outra graduação, e suínos é outra graduação. Isso aqui é de bovinos, tá? Quando o L, a luminosidade, for abaixo de 29,68, a gente considera que a carne está escura demais.
Quando o L está maior que 38,51, a gente considera que a carne é clara. A gente prefere no L mais claro. A intensidade do vermelho, a gente prefere intensidades de vermelho alta. Então, tem que ter uma combinação do L acima de 38, tá? Com o A, o vermelho, acima de 29, para dar uma coloração vermelho cereja. E também a intensidade do amarelo, aqui tem que ser abaixo de 3,40, que tem que ter menos amarelo, para dar a cor desejada. Então, uma combinação entre o L, o A e o B vai nos dar a coloração ideal de carne. Tá? O que seria a coloração ideal? Luminosidade acima de 38,51, intensidade do vermelho acima de 29,27 e intensidade do amarelo abaixo de 3,40. Tá? Isso daria uma carne com a coloração excelente pelo aparelho. Claro que nós temos a coloração visual, que pode ter interferência de pessoa para pessoa. Tá? O pessoal que entrou depois aí bota o nome aí para saber quem está presente, né? Esse trabalho aqui, ó, qualidade da carne maturada em bovinos Red North e Nelore, tá? Então, o que eles observaram aqui, ó? Através da maturação do primeiro dia até os 21 dias, que a luminosidade melhorou, aumentou a luminosidade, aumentou o teor de vermelho à medida da maturação, só que piorou o amarelo. O amarelo subiu, tá? Então, aqui piorou a cor em função da tonalidade amarela, da combinação disso aqui, que deu um croma muito alto, em torno de 20,29. Então, é a combinação das três parâmetros, luminosidade, teor e amarelo, teor de vermelho, teor de amarelo, é o que vai dar o croma, que é o que nos interessa. Tá? Que aqui um croma abaixo de 15 seria bom. Olha aqui como as combinações, pessoal, interferem. A gente tem que ler a combinação disso aqui, que é através do croma. E a força ao cisalhamento, no primeiro dia, já era uma carne macia de 4,90, que esses animais foram abatidos extremamente novos, tá? Animais com 16 meses. A carne, a força de cisalhamento aqui no primeiro dia era de 4,90, então aquela complexo calpaína e calpastatina não interferiram muito nos Red North Nelore, que era o cruzamento, e quando foi maturado para 21 dias, baixou para 3. Auxiliou na maciez da carne, ficou mais macia ainda. Já era macia aqui, e aqui ficou extremamente macia. Imagina, isso aqui é que nem uma manteiga, comer manteiga, tá? Não gasta nem os dentes. É carne para velho. Bom, outro fator que interfere é o acabamento das carcaças, tá? O que interfere o acabamento da carcaça? Interfere na coloração da carne. Carcaças mal acabadas, como essa aqui, com pouca gordura, deixam a carne escura, pela queima pelo frio. O frio de dentro da câmara fria resseca a carne e deixa ela escura. Já carcaças com acabamento 3, 4 e 5, tá? Melhoram a condição da coloração da carne, deixam a carne uma coloração mais desejada. Nós temos que lembrar que a coloração da carne também pode ser influenciada pelo estresse do animal. Animais que passam estresse anti-abate ficam com a coloração mais escura da carne. Eu posso ter um acabamento 5 desses aqui, com uma carne escura, porque o animal se estressou antes do abate. Então, o que é o desejável? É carcaças com acabamento 3, 4, essas duas aqui são as desejáveis, tá? Tanto pelo produtor, porque economicamente são mais baratas de produzir, e alguns frigoríficos, se bonificar,
Se tiver bonificação, um acabamento 5, que é essa carcaça aqui. Agora, pessoal, o frigorífico pega esse acabamento e retira quase toda essa gordura e deixa isso aqui assim, tá? É mais para que esse tipo de carcaça? Marmorização. E quanto mais gordura externa eu tiver, maior será a marmorização, tá, da carne. Então, são mercados diferentes. O povo em geral, o mercado em geral, exige ou prefere esses dois acabamentos, o 3 e o 4. Já o acabamento 2 tem pouca gordura na carcaça. Isso aqui é a carcaça China, tá? Esse acabamento 2 é o que eles chamam hoje de carcaça China, que vai para a China. O mínimo 3 milímetros. É o mínimo que tem aqui. A carne com pouca marmorização, tá? E isso vai estar sendo exportado para a China, que é uma carcaça que eles querem. Os frigoríficos do Centro-Oeste estão até bonificando esse tipo de carcaça aqui, que é ótimo para o produtor, porque ele não precisa depositar gordura, que é caro. Desde que o animal tenha 2 dentes, 240 de carcaça, uma carcaça mais pesada, tá? 2 dentes, 240 de carcaça e gordura 3, né? 3 milímetros. E seria a classificação 2 de carcaça. Já essa carcaça aqui, pessoal, essa aqui gordura 1, normalmente isso aqui, tá, vai para mercados que remuneram pouco, tá? Ou para embutidos. Porque a carne fica extremamente escura, muito escura. Então tu pega um animal que se estressa anti-abate, mais uma pouca camada de gordura, a carne fica muito escura, então é direcionado para embutidos. E é um desperdício, não é? Se tivesse ficado mais aí 30 dias numa alimentação, o produtor reforçado essa alimentação com um pouquinho de grão, a carcaça 30 dias passa para essa aqui, ó. Essa carcaça passa para isso aqui. Vai receber bonificação? Não. Mas a carne será de melhor qualidade, tá? A carne é melhor qualidade. E no momento de pagar, o frigorífico sabe, esse animal aqui, se tiver 500 quilos e esse animal aqui com 500 quilos, esse aqui de 500 quilos, ele paga alguns centavos a menos para levar. E esse aqui, ele paga alguns centavos a mais. No acabamento, no visual, tá? Marmorização. Aqui nós temos 3 raças diferentes, tá? Aqui nós temos o Ayu, que é uma raça que deposita muita marmorização. Aqui nós temos uma carne de um Angus, que deposita marmorização. E aqui nós temos uma carne do Nelore, com um pouquinho menos de marmorização. Essas fotos, pessoal, foram tiradas, tá? Simplesmente foi pego a carne e feito os cortes. Para nós poder comparar adequadamente essa marmorização, esses animais teriam que estar na mesma alimentação e abatidos no mesmo peso, certo? Daí sim eu poderia comparar. Mas a gente sabe que o Ayu tem uma marmorização maior. Só que o peso de abate do Ayu é de 700 quilos, tá? Ele eleva até 700 quilos. E a carcaça do Ayu é isso aqui. Então ela vai ter que ter mais marmorização. Se pegar um Angus e levar 700 quilos igual a um Ayu, talvez a marmorização seja até maior. Só que é anti-econômico. Se eu pegar um Nelore e levar o peso de 700 quilos, talvez a marmorização do Nelore seja parecida com essa aqui do Angus. Mas é anti-econômico. A nível de pesquisa, tudo bem, fazer uma pesquisa. Pegar 3 Wagyu, 3 Angus e 3 Nelore. Mesma idade, mesma dieta. Empurrar comida até eles atingir 700 quilos. Ou infartar antes. Tá? O que vai ocorrer?
provavelmente as marmorizações do Angus será parecida com essa, e a do Nelore parecida com essa, tá? Hoje, nutricionalmente, mais saudável é essa carne aqui, com menos marmorização em relação a essa carne aqui com mais marmorização. Claro que essa carne com mais marmorização vai ter um sabor mais acentuado. Só que as gorduras presentes aqui na marmorização são ácidos graxos saturados, principalmente C16,0 e C14,0, que são os ácidos graxos hipercalcêmicos, ou seja, aumenta o colesterol. Tá? E já as gorduras externas, que a gente pode retirar no momento de consumir a carne, essa aqui a gente não consegue retirar, não é? Essas gorduras fazem menos prejudicial à saúde. Quando a gente coloca esses animais numa pastagem, em pasto, aumenta a concentração de C18,0 e aumenta a concentração de ácidos graxos poliinsaturados, que não fazem mal à saúde. Por isso que os animais em pastagens são mais... As carnes são mais saudáveis que as carnes de animais confinados. Só que para dar essa diferença para a saúde da gente, pessoal, tem que comer aí uns 10 quilos de carne por dia. Tá? Claro que essa aqui, ó, esse do Ayu aqui, pegando esse lombo, tá? Esse corte, colocando ele numa grelha, 7 minutos de um lado, 7 minutos do outro, pronto. Imagina a suculência. Tô até me dando fome agora. Olha aqui a mesma coisa. O Ayu, Angus e Nelore. Você observa a marmorização diferente, a espessura de gordura subcutânea até do Angus maior em relação ao Ayu. Então, o Ayu tem uma deposição de gordura mais entre as fibras musculares, entre fibras musculares. O Angus, uma deposição de gordura sobre a carcaça. E o Nelore, um pouco de deposição de gordura sobre a carcaça e pouca marmorização. Tá? No momento de fazer esses cortes, claro que a gordura vai dar sabor a essa carne, que é a gordura que dá sabor, não é? Mas no momento de consumir, o correto é retirar essa gordura externa, não é? Misturar na farinha e comer. Tá? Essa gordura que a gente não deve consumir, pessoal, tá? Essa gordura externa, apesar dela ser um pouco mais saudável que a de marmoreio, ela sim, né, a gente sabe que traz prejuízo à saúde, tá bom? Bom, então fatores que interferem a composição de ácidos graxos da carne. Raça, interferem? Interferem um pouco. Raças Angus, Hereford, tem uma composição de ácidos graxos diferente em relação a animais Nelore. A idade do animal também interfere. Animais mais novos, a composição de ácidos graxos é diferente de animais mais velhos. Tipo da dieta interfere bastante, tá? Animais a pasto têm uma composição de ácidos graxos melhor do que animais confinados. Mais forragem, mais ácidos graxos insaturados. Isso tem inúmeros trabalhos mostrando. Eu peguei os dois primeiros, assim, começaram a pesquisar isso. Esse French aqui foi um dos primeiros, tá? Que começou a pesquisar esses ácidos graxos insaturados. Hoje nós temos vários trabalhos, inclusive trabalhos brasileiros aí, aqui da URGS, da UFSM e de outras universidades aí que pesquisam essa parte de ácidos graxos na carne, tá? O tipo da dieta, pessoal. Pastagem é melhor que confinado. Idade do animal, animais mais novos, a composição de ácidos graxos é melhor. Raça, raças britânicas têm, assim, uma qualidade de ácidos graxos um pouquinho inferior que os Nelores. Tá? Então, tem alguns fatores que interferem, então, na composição dos ácidos graxos. Mas é principalmente dieta.
A dieta é o que vai interferir. Então, mastigando a gordura, né? Animais a pastos e animais com grãos, tá? Então, olha aqui, ó. Animais a pastos tem um pouco menos de marmoreio, a gordura, mais gordura perto da pele, então gordura subcutânea, ácidos graxos ômega 3, a gordura de animais a pastos é mais amarelada, porque contém mais carotenoides, que também são benéficos, né? Vitamina A, carotenoides, também são benéficos à saúde. Já o animal criado a grãos, basicamente, confinado, gordura de marmorização no meio da carne é maior, tem mais marmoreio, contém quantidades desprezíveis de ácidos graxos ômega 3, então tem pouco ômega 3, apesar que a quantidade de ômega 3 na carne não é muito alta. Gordura branca, porque tem menos carotenoides. Aí nós entramos na questão de mercado. Se nós entrarmos com essa carne a pasto no mercado paulista, eles não vão comer. Eles vão comer essa carne com a gordura branca. E a carne com a gordura amarelada é de melhor qualidade que a gordura branca. Deixa eu voltar para cá. Olha aqui. Isso aqui é um animal muito bem acabado, não é? E a gordura amarelada. O que significa? Que provavelmente esse animal estava a pasto por um grande período e só foi colocado ele em confinamento para fazer o acabamento. Então ele ainda tinha os carotenoides na gordura amarelada. Já esses outros dois aqui, ó, esse animal é confinado, gordura branca, e esse animal aqui foi acabado em pastagem, gordura mais amarela, tá? Acho que tem outras fotos aqui. Nós passamos antes que dá bem para ver. Aqui. Olha aqui, ó. Gordura amarela, e aqui esse aqui é a gordura mais branca. Isso significa que o animal estava em pastagem e o outro foi para o confinamento, tá? Então, pela coloração da gordura, a gente consegue saber, pessoal, se o animal estava numa pastagem ou num confinamento. De preferência, animais em pastagem, que é animais de gordura branca. Mas aí vai da preferência. Aqui um trabalho... Não, desculpa. Aqui o nome dos ácidos graxos, tá? Os que ajudam a matar, né? Ajudam a aumentar o colesterol é o C14,0, que é o ácido mirístico, e o C16,0, que é o ácido palmítico. O C18,0, o esteárico, e o C17,0, que é o margárico, esses não têm efeito nos níveis de colesterol sanguíneo, tá? Margárico, onde é que está esse ácido? Na manteiga, principalmente, C17,0. Depois nós temos o 18,0, que é o esteárico, o 19,0, que é um nanodecílico, o 20,0 araquídico, o 21,0 N-icosanoico. Esses ácidos, eles não fazem mal à saúde. O problema é abaixo de 16. 16, 14, 12, 10, 0, esses são os ácidos graxos que fazem mal à saúde. E a carne tem grande quantidade de C14,0 e C16,0, tá? O desafio é diminuir esses dois e aumentar o C18,0. Por quê, pessoal? Porque a carne precisa ter gordura saturada para se manter na prateleira. Se tiver gordura insaturada em excesso, o tempo de prateleira da carne diminui. Ela rancifica mais facilmente. Ela vai estragar mais facilmente. Tá? Ah, mas era bom ter muita gordura insaturada. Sim, só que a carne estraga mais ligeiro, tá? Com a gordura insaturada e poliinsaturada. Você fala muito de ômega 6 e ômega 3, a carne tem os dois, tem uma quantidade maior de ômega 6 que ômega 3, tá? A relação é muito mais ômega 6 que ômega 3. Então aqui tem os animais sendo terminados em campo nativo,
tá? E recebendo uma suplementação no coxo, que vai alterar um pouco esses perfis aqui de ácido graxo, tá? Então, aqui um trabalho realizado por um colega, eu participei desse trabalho, pessoal, tá? O perfil de composição da carne e ácidos graxos de novilhos super jovens da raça Devon, terminados diferentes sistemas de alimentação. Esse trabalho está publicado em 2 revistas, tá? Em 2 números, quer ver, na revista Semina, tá? Volume 35, número 13, na número 6, aonde então ele botou os resultados da tese dele de doutorado. Ele comparou então animais em confinamento e animais a pastos. Então aqui nós temos os níveis de suplementação 0, 0,5 e 1%, tá? Em pastagem tropical de milheto. Então essa parte do trabalho foi na parte a pasto. Sem suplementação e com suplementação, aqui os dados dos animais, o peso de abate próximos, mesmo peso, para não ter interferência do peso, o rendimento, o peso de carcaça e o rendimento de carcaça. Você vê que os rendimentos bons, 53%, 54%, 56%. Claro que no nível de propriedade isso aqui é um pouco diferente, porque antes do abate a gente dá jejum e para pesar a gente dá jejum. Então os rendimentos aumentam na pesquisa. Tá? Na propriedade, normalmente o animal vai sem jejum para o abate, e lá no abate é feito o jejum, que vai diminuir isso aqui em torno de 2 a 3%, esses valores aqui do rendimento de carcaça. Por isso que nunca bate os dados do produtor com a pesquisa. Tá? Por quê? Porque na pesquisa eu sou obrigado a dar jejum para pesar os animais. Dou jejum, peso os animais e mando para o frigorífico. Lá no frigorífico os animais recebem mais 24 horas de jejum, que é obrigatório, é lei. Por isso que as carcaças dão um rendimento maior na pesquisa. E o produtor poderia fazer isso. Ele ganha no vender daí por peso de carcaça, porque eu deixo que o animal também, o animal deixa de comer um dia na propriedade. Se eu tenho 100 animais, pessoal, esse um dia representa muita economia. E o que o animal perde de peso não é carcaça, é conteúdo ruminal, tá? É conteúdo ruminal, é rumen, não é carne. E frigorífico compra carne, não compra conteúdo ruminal. Então dá para vender a rendimento. Ó, vou pesar os animais, dou um jejum, certo? Carrego os animais e lá no frigorífico eles vão receber mais jejum para antes ser abatido. Esse jejum, pessoal, é de sólidos. O animal fica na água, bebendo água apenas, tá? O que ele vai perder de peso é conteúdo ruminal, não é carne. Porque a carne vai continuar sendo produzida pelas bactérias do rumen, porque tem substrato ali dentro. Tá? Vai ter substrato ali para 2 semanas, o animal sem comer, e ele ainda ganhando alguma coisinha de peso. Então, quebra no resfriamento, em torno de 2,85%, 2%. A espessura de gordura, vocês veem que no nível 0 foi uma espessura abaixo de 3 milímetros, foi baixo. No nível de suplementação de 0,5 já atendeu às exigências de 4 milímetros de espessura de gordura. E isso aqui interfere nessa quebra no resfriamento. Quanto maior a espessura de gordura, menor a quebra do resfriamento. Conformação era nas carcaças, área de olho de lombo, espessura de colchão, são outras medidas que a gente realiza, tá, na pesquisa. Mas o que interessa? É o peso de abate. 350 quilos é baixo o peso de abate, mas olha o rendimento. 53, que deu carcaça de 191 quilos. Para esses animais, pessoal, dente de leite, se exigem carcaça de 160 quilos. Todos tiveram carcaças frias acima de 160 quilos, o que se receberia uma bonificação num frigorífico. Esses aqui do nível 0 seriam penalizados em função da espessura de gordura. Já esses outros aqui não. Teria acima dos 3 milímetros. Então esses aqui, nível 0, se fosse numa propriedade, para abater esses animais, não seria aconselhável. O que seria aconselhável? Usar níveis de 0,5% a 1%. Se fosse numa propriedade,
eu começaria usando 0,5% do peso vivo, e uns 30, 40 dias desses animais serem abatidos, aumentaria para 1% do peso vivo o nível de suplementação, o que melhoraria economicamente essas carcaças aqui, tá? Não alteraria nada aqui nos valores, mas economicamente, entre dar 0,5% do peso vivo e 1% tem diferença, tá? Então, parte econômica, a gente tem que pensar nisso. Tem que saber ler o trabalho e ver a parte econômica e passar para o mundo real, para o produtor. Tem necessidade de dar 1% desde o início? Se a gente olhar esses dados aqui, não. Carcaça igual, tá? Então, começaria com 0,5 e terminaria com 1. Por quê? Porque melhoraria um pouco a energia da dieta, o que melhoraria o desempenho do animal um pouquinho e que melhoraria a qualidade de carcaça. Bom, aqui nós temos a cor, visto pelo olho, então a coloração, textura, marmoreio, tá, em pontos, quantidade de extrato etéreo da carne, quebra de descongelamento, quebra de cozimento, suculência, palatabilidade e o shear e a maciez. Essa maciez aqui feita pelo painel, pessoal, tá? Quanto mais alto esse valor aqui, mais próximo de 12 a maciez, mais macia. E o shear, quanto mais perto de 0, melhor. Então, olha aqui, ó. Shear 2, extremamente macia no 0. O nível 0,5, 3,14. O nível 1, 3,37. Então, shear extremamente macio. Palatabilidade, em torno de 6. Era uma palatabilidade média da carne, pelo painelista, tá? Pelos painéis. A suculência da carne também pelos painéis, também média. Então, esses valores aqui são considerados médios, tá? Esses valores vão de 1 a 12. Então, suculência, palatabilidade e maciez. Então, deu uma carne de suculência, palatabilidade e maciez média pelos painelistas. Tá bom? E aqui a parte de ácidos graxos da carne, tá? Então, olha aqui, ó, C14,0 e C16,0. Confinamento, aqui ele botou animais confinados, pastagens temperadas e pastagens tropicais, que era outra parte do trabalho dele, que ele fez o acabamento em confinamento, em pastagens de inverno e pastagens de verão, para ver se tinha diferença. C14,0 não alterou, e o C16,0 também não alterou. Só que se a gente olhar 25 para 24,02, já é um valor interessante. Diminuiu um ponto, tá? A participação do C16,0. C18,0 de 20, confinado, que é um valor bom. Pastagem temperada foi baixo o C18,0. E já na pastagem tropical aumentou o C18,0. Ácidos graxos saturados e os monoinsaturados e a relação, né, total de poliinsaturados e insaturados. Então, os insaturados diminuiu a quantidade na pastagem tropical, a pastagem temperada mostrou um nível alto e os poliinsaturados foram maior na pastagem tropical. Então, nutricionalmente, olhando todos esses valores aqui, ácido graxo por ácido graxo, tá? Os animais numa pastagem tropical apresentaram uma carne de melhor qualidade. Nutricional, tá? Se nós conseguíssemos comercializar uma carne pelos valores nutricionais dela, agregar valor, essa carne aqui da pastagem tropical seria muito melhor que a do confinamento e que temperado. Esse ácido graxo aqui é importante, pessoal, claro, tá? É ácido graxo linoleico conjugado. Esse ácido graxo só existe nos produtos de ruminante e ele é essencial para o ser humano, tá? Ele ajuda em vários processos metabólicos do organismo dos humanos e só
tem em produtos de ruminante? No leite, na carne de ovinos, bovinos e bubalinos. Só se encontra nos produtos dos ruminantes. Em nenhuma outra espécie animal se encontra o CLA, ácido linoleico conjugado. E ele é importantíssimo para o ser humano, tá? Ele auxilia muito na parte imunológica, auxilia muito na parte da saúde da pessoa. Então, quanto mais alto esse valor de CLA aqui, melhor é. Olha o animal confinado, 0,21, quando foi para pastagem temperada, 0,52, e a pastagem tropical, 0,41. Daí a fazer propaganda dessa carne, das carnes aqui, só pelo valor do CLA. Tá? Ó, pastagem de animais terminados em azevém apresentam um CLA de 0,52. Animais em pastagem tropical de 0,41. Já quando eu confino, o valor é baixo. Então, isso aqui é um ácido graxo importantíssimo, tá, para o ser humano. Sistema de alimentação, no mesmo trabalho, que está os animais do trabalho, tá? Aqui na pastagem de aveia azevém. Então, olha aqui, ômega 6, ômega 3, a percentagem, confinado mais ômega 6, pastagem temperada um pouquinho menos de ômega 6, pastagem tropical semelhante ao confinado. Ômega 3, que você busca muito consumir ômega 3, porque a nossa dieta é pobre em ômega 3. Os animais em pastagem temperada tiveram valor maior que do confinamento e o tropical intermediário. A relação 4,36 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. Na pastagem temperada, a relação 1,77, bem mais ômega 3. E na pastagem tropical, a relação 2,38. Essas relações aqui, pessoal, são excepcionais. Se vocês consultar qualquer nutricionista, e ele vai dizer que vocês têm que consumir a relação 6:1. São 6 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. E a nossa dieta, que é totalmente desbalanceada para isso aí, é 20 de ômega 6 para uma de ômega 3. Olha aqui a carne. Relação muito boa. Bastante ômega 3. Isso é bom. Mas uma razão por que consumir carne. O outro alimento que tem essa relação boa é o feijão. Tá? Aqui as relações de ácidos graxos poliinsaturados e saturados. Quanto mais baixo isso aqui, melhor é. A desaturase 16, ou seja, a quantidade que tinha de ômega 16, não, que transformam o C16.0 em C16.1, C16.2 das carnes, foi semelhante. A 18.0, que transforma em 18.1 e vai transformar em CLA, altas essas relações. Então a carne, pessoal, quando o pessoal fala que carne faz mal sim. Mas o que faz mal é isso aqui, ó. Esse marmoreio aqui, tá? Carnes com pouca marmorização, uma carne parecida com essa aqui que eu me lembro, mais ou menos, que foi o trabalho dele, dão esses resultados aqui. Carne com pouco marmoreio. Isso que a gente tem que consumir. E oriundo de animais de pastagem, tá? Oriundo de animais de pastagem, a carne é um pouco mais saudável do que animais de confinamento. Tem os trabalhos, pessoal, da URGS já mostrando animal de alto grão e contra pastagem que você se apavora com os valores. Esse aqui é um outro trabalho da Perla, tá? Foi feito em 2016, abatendo animais com 18 meses. Mesma coisa, ela pegou nível de suplementação, foi em pastagem de sorgo, o peso de abate dos animais. Esse trabalho dela, ela teve problema com a espessura de gordura, tá? Todos abaixo de 3 milímetros. Não seria uma carne aí para exportação hoje China, por isso que eu coloquei aqui. Com um peso de 400 quilos e rendimentos de carcaça
acima de 58%, pessoal. Animais de pastagem, tá? Mas lembrando, é dado aquele jejum de 12 horas. Peso de carcaça fria, todos acima de 220 quilos, que é o mínimo que se exige para essa categoria. 234, 239, 238, tá? A quebra em torno de 2%, espessuras de gordura baixa, abaixo de 3%, isso penalizou essas carcaças. Aqui faltou um pouco mais de energia ou uns dias a mais na pastagem para fazer a espessura de gordura ideal. Desses animais não seriam penalizados. Coloração, textura, marmorização baixa, quebra do descongelamento, suculência. Sim, ó, deu uma carne até com a suculência mais alta que aqueles anteriores lá, apesar de serem animais velhos. Palatabilidade, um pouquinho melhor. A maciez pelo painel também um pouquinho maior. Já o shear, não. Os valores daquele anterior lá eram de 3, 2. Aqui nós temos valores de 6,78, 6,96 e 6,74. Por quê? Lá eu estava trabalhando com animais Devon, animais de raça britânica, carne extremamente macia. E aqui nós estamos trabalhando com animais cruzados, charolês, Nelore e Angus. E é esses da foto aqui, é um tree cross, tá? Então a carne, apesar da pouca diferença de idade, lá aqueles animais eram de 15 meses e aqui de 18 meses, a carne aqui, em função dos cruzamentos, foi um pouco mais dura pelo shear, pelo aparelho. Aqui, na maciez em pontos, pode ter interferência dos avaliadores. Aqui não, pessoal. Aqui é o aparelho que dá. Aqui não tem interferência de avaliador, tá? Então a carne é um pouco mais dura em relação aos outros, em função da raça. E os perfis de ácidos graxos, com 0,8 a 1%, 16,0, que é o preocupante, e o 14,0, vocês veem que não teve alterações nos valores, e o 18,0, até aumentando a suplementação, teve um pouquinho a mais, mas estatisticamente não alterou. Aqui o mesmo trabalho, aqui está as carcaças do trabalho, aqui antes do resfriamento e aqui após o resfriamento, tá? Então você vê que é um animal de pastagem, por quê? Porque a gordura ficou amarelada. Essas fotos é do trabalho dela. Então aqui todos os ácidos graxos, estudo dos ácidos graxos, o CLA, que eu falei para vocês, menos suplemento, valor de CLA um pouco mais alto que animais com suplementação maior. Esse ácido graxo é importante, tá? E os outros graxos poliinsaturados, monoinsaturados, N6, N3, né, que é ômega 3, ômega 6, do trabalho, então, da Perla. A relação, 4,70, 4,96, 5,12. Vocês viram que ficou mais alto que aqueles anteriores lá, que é os animais comendo no coxo, tá? Do trabalho. Então, pessoal, os níveis de suplementação não alteram esses níveis aqui entre ômega 6 e ômega 3. Importante na qualidade da carne é o bem-estar. Eu gosto muito dessa foto aqui. Tá? Essa foto aqui eu gosto muito, pessoal. Esse animal tá triste ou tá feliz? Tá feliz, olha só o que ele tá comendo, olha como é. Ele não precisa nem caminhar para consumir, tá? Ele enche a boca. Isso aqui é uma pastagem de Tifton. O animal felizinho ali, chega a estar rindo, ó, de tanto pasto. Olha o tamanho do bocado que ele deu ali. Isso, para mim, é bem-estar. A gente vê pessoas falando que bem-estar é animal tá solto do campo, passando fome. Eu prefiro que ele esteja confinado. Tá? Ele está em bem-estar. Bovino está em bem-estar quando ele está bem alimentado e aquecido. Para ele estar aquecido, ele tem que estar bem alimentado. Esse animal não passa frio. Olha esse outro aqui. Será que ele está triste? Garanto que não. Esses outros aqui? Também não. Está sobrando pasto? Não. O pasto está ideal. Pasto tem que estar sempre ideal. Não pode faltar. Isso aqui é faltar pasto.
Tá, pessoal? Isso aqui é uma tristeza. Ah, mas é campo nativo. Mas por que eu sei que está faltando pasto? Olha a quantidade de placas de fezes na volta e os animais tendo que pastar perto das placas de fezes. Se tivesse numa condição normal, nós teríamos essas placas de fezes e os animais nem estariam aqui, estariam numa área onde não teria as placas de fezes. Porque o boi não gosta de pastar perto das placas. Isso aqui mostra uma condição de falta de bem-estar. Porque eu estou obrigando o animal a pastar perto dessas placas aqui. Tá? Observem, pessoal, quem trabalha com um voazan lá, com divisão de piquetes, o animal defeca pouco dentro do piquete onde ele está. Tá? Se a gente trabalha com pastejo horário, ele vai defecar nas áreas de dormitório, ou antes de entrar de um piquete para o outro. Quando a gente movimenta de um piquete para o outro, daí o animal esterca bastante. Daí ele vai estercar bastante. Por quê? Porque ele não gosta de se alimentar perto de placa de fezes, que é neste caso aqui. O campo está bem adubado, mas está apertado. Não está numa condição dessa aqui, não está numa condição dessa, e não está numa condição dessa. Tá? Isso é bem-estar, alimentação. E isso interfere na qualidade da carne? Interfere. Olha essas coitadas aí. Olha esse bicho. Coitado dessa vaca. Olha as coitadas dessa outra vaca. E tem forragem. Olha essa aqui. Tem disponibilidade forrageira. Essa outra aqui tem uma boa disponibilidade forrageira ali até. Tá? Mas o que está ocorrendo aqui, pessoal? Uma verminose, não é? Falta de manejo sanitário. Daí não adianta ter a comida. Isso também é parte do bem-estar e isso vai interferir na qualidade da carne. Eu disse para vocês lá no início da aula, a carne começa aqui dentro do ventre, não é? Qual é a carne que esse animal aqui vai produzir? Se caso ela pegar cria nesse estado corporal aqui, que é perto de 1, caso ela pegue cria, que duvido muito, eu posso botar o melhor touro do mundo, o melhor sêmen do mundo, a carne que ela vai produzir não vai ser boa. Por quê? Porque ela está num estado de fome. E esse estado de fome vai passar para o bezerro que está sendo gerado aqui dentro. E a divisão das células, a hiperplasia, que é divisão, não vai acontecer. Em vez de uma célula se dividir em 20, ela vai se dividir em 2, 3. Vai diminuir a hiperplasia. Que vai dar menos carne quando esse animal for fazer a hipertrofia, o enchimento dessa célula. Tá? Então, são 2 casos. Olha aqui. Tem condição, 2 fotos batidas em setembro, tá? 2006, mesma propriedade, mesmo horário, as 2 coitadinhas, tá? Tem cruzamento aqui não é bom, quer dizer, não é ruim, tá? O cruzamento, aqui, esse aqui tinha sangue charolês, com Angus. Essa outra aqui era charolês e brancos, se eu não me engane. Mas olha aqui, coitado. Tá? Isso é verminose, pessoal. Tem pasto, tem comida, certo? A gente vê comida em campo nativo pela altura dos boletos. Essa aqui está um pouquinho abaixo do casco. Essa aqui já está mais acima, tá? Mas era na mesma condição de campo. Então dá para ver que o campo tinha condições, mas qual era o problema? Verminose. Animal adulto tem que dar vermífugo? Tem. Qual era outro problema aqui? Mineralização. Esse proprietário aqui não mineraliza o rebanho dele. Tá? Ele não mineraliza. Não dá minerais. Ele dá sal branco. Não dá minerais. E essa é a condição do animal. Se esse animal tivesse bem desverminado, com uma boa mineralização, eu garanto que não estaria nessa condição aqui. Estaria numa condição um pouco melhor, com melhores condições de pegar cria e produzir uma carne de melhor qualidade. Outro problema, manejo das vacinas. Olha aqui.
Isso aqui é o mesmo animal, tá? Ó, mesmo animal. Isso aqui foi dado uma vacina na pressa, por isso que a gente tem que vacinar o rebanho devagar, sem pressa, tem que puxar o couro, aplicar o aparelho, a agulha, aplicar o conteúdo, soltar o couro e depois tirar a agulha, sem que essa agulha belisque a carne. Olha aqui, isso é um abscesso, que no momento, no frigorífico, extravasou. Isso aqui extravasou, pessoal, frigorífico é lei, é legislação, é retirado um bom pedaço de carne aqui. Aonde está esse pus aqui, isso aqui tudo tem que ser retirado, tá? Tudo tem que ser retirado. Aqui pegou um pouco no couro, mas aqui onde está na carne, aqui, ó, isso aqui é retirado. Esse abscesso, ele é retirado, tá? É em torno, se eu não me engano, de 20 centímetros em volta do abscesso, tem que ser retirado. 20 centímetros. Isso é carne a menos, é prejuízo. O frigorífico, depois, quando vai comprar desse produtor de novo, ele vai descontar lá na frente. Ah, os animais de fulano de tal vinham todos com abscesso. Beleza. O preço hoje está R$ 8,00 o quilo, eu vou pagar R$ 7,98. 2 centavos por quilo. Por causa que ele sabe que vai ter os abscessos na carcaça, tá? Então, isso aqui também é qualidade de carne. E isso já diminuiu bastante. Quando eu falei para vocês lá dos 40% da alimentação, que vem melhorando, isso já melhorou muito. Desde o carregamento do animal para chegar no frigorífico. Os frigoríficos viram que estavam perdendo muito dinheiro durante o carregamento. Os animais chegavam machucados, e daí, lá a parte sanitária retirava isso aí das carcaças, que era prejuízo para o frigorífico e prejuízo para o dono do boi. Então, eles começaram a treinar os carregadores para melhorar isso aí. E agora tem que melhorar a parte da vacinação dentro das propriedades, para melhorar isso aí. Isso aqui é carne botada fora. Ah, mas é do pescoço. Pessoal, num boi desses aqui, ó, isso aqui é boi de primeira. Num boi bem acabado. Isso aqui é carne de primeira que tem aqui. É carne de primeira, tá? Outro problema, alimentação. Olha esse coitado desse bichinho aqui. Dificuldade para beber água, coxo muito alto, a verminose pegando, vai ser um animal que vai ser atrasado. Qualidade do alimento, silagem. Olha essa silagem podre aqui, tá? Isso aqui é uma silagem de azevém que a gente fez. Não deu muito certo, tá? O que a gente fazia com essa silagem? Dava para as vacas, coitada das vacas, louca de fome do campo, a gente tirava lá no meio do campo e as comiam. Era melhor que o campo. Mas é uma silagem que não deve ser utilizada. É desperdício de dinheiro. Então a silagem tem que ser bem feita, tá? A silagem de capim, de azevém, dá para fazer um pré-secado. Com qualidade, funciona muito bem. Mas não isso aqui que está em cima desse reboque aqui, tá? E fedia, pessoal, tinha um cheiro de podre. Isso aqui é um trabalho que eu realizei com produção de macho e fêmea super precoce da raça Braford, tá? Em pastejo restrito, em pastagem invernal e pastagem de verão, e suplementado com grão de aveia e sorgo, pessoal. Também foi excepcional a carne desses animais aqui, tá? Aqui está o experimento todo, vamos passar bem ligeirinho. A idade que os animais entraram, 9 meses, peso médio 220 e 187 quilos. 220 para os machos, 187 quilos para a fêmea, tá? A gente trabalhou em pastagem cultivada, 6 hectares de aveia azevém e 1,4 hectares de capim-elefante para terminação. A altura da pastagem, nos períodos que a gente utilizou, aqui no caso da pastagem de azevém. Então, olha aqui, a altura, quando eu falo disponibilidade, acima de 15, aqui teve no final, deu 23 centímetros de altura, tá? Então, entre 15 e 20 centímetros, manejar. A taxa de crescimento da pastagem, a massa de forragem, nós trabalhamos com acima de 2.000 quilos, perto de 3.000 quilos, matéria seca, produção de forragem, carga animal por hectare, a proteína bruta, mais do que suficiente. Aqui no último período, quando estava passada a pastagem, já começou a faltar um pouco de proteína na pastagem. Olha aqui, isso aqui era a pastagem que os animais estavam.
Olha a quantidade de pasto. Está sobrando? Não. Disponibilidade, tá? Bastante disponibilidade. Aqui os ganhos médios diários em cada período dos animais, com a média na aveia de 900 gramas e o sorgo foi de 1,1 kg, tá? E o peso dos animais na chegada e na saída. Média 296 quilos. Peso inicial e o peso final dos animais, tá? No período invernal, só na pastagem de aveias e vem. Entraram com 290, 175, média de 192, e saíram com 296 quilos. Então, isso aqui no período deu mais de 100 quilos de ganho de peso nessa pastagem por animal. Então, 90 dias. Perde 90 dias, 100 dias. Perde 100 dias. 100 quilos. 1 quilo por dia. Aqui os dados. E aqui o ganho de peso médio no verão, na pastagem de... Foi... capim-elefante, tá? Então, vocês vê os ganhos menores. 400 gramas, 700 gramas, a média deu 500 gramas na aveia, suplementado com aveia, 700 gramas suplementado com sorgo. Então, peso de saída também um pouquinho maior do sorgo, porque tem mais energia que a aveia. Tá? Foi um pouquinho mais pesado os animais do sorgo. O ganho médio diário dos machos e das fêmeas. As fêmeas foram mais leves. E os machos. O peso de fazenda, o peso de carcaça quente. Vocês veem que os pesos ficou acima dos 160 quilos. As fêmeas 168, macho 203. Então não foi penalizado. Os rendimentos de carcaça e as espessuras de gordura, pessoal. Todos os animais, tanto machos e fêmeas, foram bonificados. Esse trabalho está publicado, a Alvaz publicou, está na Ciência Animal Brasileira, de 2010. Está lá o trabalho publicado, comparando os machos e as fêmeas. Então, você vê que a espessura de gordura foi muito boa para esses animais suplementados de uma raça precoce. Então, é possível trabalhar com animais em pastagem, com suplementação, com raças precoces. Lá o Menezes antes trabalhou com Devon, conseguiu abater os animais. Aqui nós trabalhamos com Braford, também conseguimos abater os animais com peso e gordura adequada. Esse aqui já é meu trabalho do doutorado, tá? Com os animais que eu trabalhei, que era a raça Angus, que esse aqui é a qualidade da carne do músculo, tá? Novilhos super jovens, Aberdeen Angus, que eu trabalhei com tamanho pequeno e grande. Então, separei esses animais aqui em animais de frame médio e frame pequeno, dentro lá de uma classificação que existe, e vi se tinha diferença entre o acabamento na carcaça quando esses animais eram abatidos no mesmo estágio desse acabamento, ou seja, com a mesma gordura. Esses animais chegaram na universidade, lá em Santa Maria, isso aqui era na universidade, um piquete de capim anone, olha a altura do anone, tá? Chegaram em 5 de agosto, em pleno inverno. Aqui eu tinha animais que estavam inteiros, animais que estavam castrados, animais recém-castrados. Então era uma zorra, isso aqui. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que manter esses animais por um bom período neste piquete, castrar, porque todos tinham que ser castrados, tá? Para depois entrar no confinamento. Então essas fotos aqui é de quando eles chegaram, os animais chegaram. E aqui os animais, então, ó, 5 de agosto, isso aqui já era depois do período que esse cara aqui entrar no confinamento. 5 de agosto, confinado, foi dividido em lotes de 3 animais. Então, aqui na entrada e aqui na saída. Olha a diferença. É os mesmos animais, pessoal. Esse aqui é este, tá? Esse aqui é este aqui. Olha a diferença. Como eles chegaram e confinado. Agosto para dezembro. 4 meses de confinamento, a diferença nos pesos, a diferença dos animais. Olha as carcaças, olha a gordura
desses bichos. Isso aqui não tem como ser carne dura e não tem como, né, ser penalizado. Então, aqui nós temos alguns valores, né, entre gordura intramuscular, que é o marmoreio. Os do frame pequeno tiveram uma intramuscular um pouquinho maior do que os de frame médio. Então, quanto menor o animal tem uma gordura intramuscular pouco maior, tá? Não deu diferença estatística em nenhum desses aspectos, de cor, força ao cisalhamento, de 2,60 quilos e 2,82 quilos. Era uma manteiga essa carne, tá? Os valores médios da carne que a gente encontra de qualidade na carne, a gente fez, então, lipídios, 3,94%, 3,98%, não deu diferença. A proteína da carne, em torno de 19,13%. Os minerais da carne, 4,43,44, e o colesterol da carne. Se fala muito em colesterol. O animal tem colesterol, a carne tem colesterol. Muito bem. Aqui está. Para cada 100 gramas de carne, você teve 48,84 miligramas de colesterol nos biotipos menores e 51,38 miligramas por 100 gramas de carne de colesterol. Extremamente baixos esses valores, pessoal, tá? Valores baixos, adequados de colesterol. Lembrem que todos os hormônios reprodutivos são dependentes de colesterol. Nós temos que consumir colesterol e nosso organismo produz colesterol. Esses colesterol aqui são baixos para cada 100 gramas de carne. E a quantidade de carne que a gente tem que consumir por dia é em torno de 100 gramas. O que faz mal é o excesso de carne. Se eu comer 1 quilo de carne, eu multiplico isso aqui, não é? Por 10, seriam 488 gramas. Aí sim faz mal, tá? Não teve diferença significativa no colesterol. Aqui nos ácidos graxos que a gente também realizou, não apresentaram diferença estatística, com exceção do palmítico C160, tá? Que se a gente fosse analisar a 10%, teria uma diferença no palmítico. O C140 teve diferença, desculpa, tá? O pequeno teve bem menos C140, teve menos C160, se eu pegar 10%. Os outros ácidos graxos foram semelhantes. Não alterou. Então, se fosse dar preferência pela carne, daria pelo animal de biotipo pequeno, apesar, olha como é interessante, da maior marmorização, mas apresentou menor quantidade de colesterol na carne. E uma carne extremamente macia. Aqui está a carcaça deles, ó. Aqui está eles abatido lá no frigorífico, que deu para ver o acabamento desses animais. Muito bem acabado, tá? Isso aqui é uma gordura 4. Todos ganharam bonificação. Dente de leite, peso adequado, tá? E cobertura de gordura adequada. Todos ganharam bonificação e, por ser da raça Angus, entraram dentro do programa Angus. Daí ganharam mais uma outra bonificação. Os animais serem abatidos. Aqui um outro trabalho do Freitas, onde ele viu o perfil de ácido graxo, tá, da vegetação e da carne produzida no bioma Pampa. Então, olha aqui, ele pegou uma pastagem natural, uma pastagem adubada, uma pastagem melhorada, e viu a percentagem de lipídios na carne. Pastagem melhorada, um pouquinho maior a quantidade de lipídios. Em relação ao animal Angus e cruzados, os Angus, um pouquinho mais de lipídios. Tá? Minerais, isso não deu diferença significativa em nada. Proteína, lá nos animais que eu trabalhei, deu em torno de 19% de proteína. Aqui, nesses trabalhos, verificaram em torno de 22,4, 22,3. Também não teve diferença estatística entre uma pastagem natural, uma adubada e uma melhorada. Tá? Isso, animais de carne produzidas no bioma Pampa, que recebem aquele selo que eu mostrei para vocês aqui no início, pessoal. Tá? Que recebe esse selo aqui, ó.
que recebem esse selo aqui, tá? Esse selo aqui. Animais do bioma pampa, criados em pastagem, tá? Então, vocês veem que a qualidade da carne é diferente de vários fatores. Os principais fatores é idade do animal, bem-estar, é importante, não é? Então, a idade, o bem-estar, e nós temos a interferência de raças e principalmente a alimentação. A alimentação é o que vai mandar se o animal vai ter uma carne macia, porque animais mais novos, a carne será mais macia. Mas lembre, tudo começa nesse animalzinho aqui, ó, nessa fêmea, que ela vai ter que gerar um produto bom. E o produto começa a ser gerado dentro do útero, que vai nascer um terneiro bom, tá? Pessoal, dúvidas? O que vocês têm de dúvidas? Não esqueça de botar o nome na chamada ali. Vocês têm até amanhã para mandar os trabalhos, eu vou começar a corrigir, tá, pessoal? Vou começar a fazer a correção dos trabalhos. E boas férias a todos, para quem entregar o trabalho. Quem não entregar o trabalho, a gente se encontra semana que vem. Beleza? Amanhã, meia-noite. Pode ser, Xerize. Que eu não botei o horário lá. Devia ter botado amanhã às 6 da manhã. Tenho criança, professor. Hã? Eu sei. Todo mundo tem seus afazeres. Dúvidas, pessoal?